Dá uma olhada no que o metaleiro falou dentro da sede do clube, gravando e convocando os outros torcedores. Rapaziada, sou metaleiro, ó, trancaram o quinto andar, mó papelão fizeram, convoca a massa pra vir pro clube. Vamos tomar o clube de todo mundo. Aqueles que acreditam, vamos tomar o clube. Eu tô no quinto andar e não saio daqui, vou dormir aqui, porque nós não admitimos esses caras brigar por esse tipo de política ao poder pelo poder e não se preocupam com o Corinthians. Eu tô aqui, quem quiser me acompanhar vem pro Corinthians que eu autorizo a entrar. Eu autorizo a entrar. Quem quiser vir pro Corinthians, eu autorizo a entrar. Ou seja, é a torcida que manda no clube. Eu era criança, isso já faz um tempo. O metaleiro já era personagem bem conhecido de crises no Corinthians, de invasões de CT, né, de protestos, no caso da Gaviões, né, que é a torcida organizada. São as mesmas pessoas. As mesmas pessoas criando climas de instabilidade, né? O nome do Romeu Tuma mesmo, a gente já ouve há quanto tempo no Corinthians, né? Ele que é um conselheiro de muitos anos. Então, assim, essa convocação que o metaleiro faz para os torcedores, de fato, a gente acha que ele quer o bem do Corinthians, né? Não quer. O Augusto Melo fazendo isso, como você falou no destaque, na calada da noite. De um sabadão. Você acha que ele quer o bem do Corinthians? Né? A gente vai mentir agora para o torcedor corintiano e falar, não, Augusto Melo está pensando no melhor para o clube. Não é uma briga por poder, uma disputa por poder, uma guerra de narrativas dele, da oposição. Então, assim, o que me parece muito claro, vendo todo o cenário em que o Augusto Melo está inserido, é que ele perdeu a capacidade de governar. E ele está tentando todo tipo de interpretação do estatuto, todo tipo de brecha que ele e os aliados dele vão tentar encontrar para devolver ele à presidência. Isso me parece muito claro. Ele perdeu a capacidade de governar o Corinthians, digamos, pelas vias democráticas, né? Eleito com apoio do Conselho, com os aliados eleitos, enfim. Eu acho que isso, de todo esse cenário que é muito, muito confuso e muito triste para o Corinthians, isso é o que me parece mais claro, que o Augusto Melo hoje não tem mais condição de retomar a presidência do clube e conseguir governar com alguma tranquilidade até o fim do mandato dele. Ele sabe disso, tá? Ele tem plena noção da situação. Ele sabe o que está fazendo, Michel? Cara, ele sabe. Para você, Michel, assim, o Morelli já deixou bem claro aqui pra gente que foi um golpe com cheiro, tudo de cara de golpe. Para você é golpe também, Michel? Para mim também. Golpe? Com certeza. Augusto Melo deu um golpe. Eu acho que toda a situação em torno do Augusto Melo mostra que hoje ele não tem capacidade mais para assumir o poder do Corinthians. Mas tá tomando o poder do clube, na sua opinião? E tá tentando, né? Tentando hoje retomar o poder. Mas vendo tudo que se fala contra ele, se expondo contra ele, eu acho que seria um momento dele pensar e falar assim, eu não tenho mais espaço, o clima não é mais a favor para que eu consiga comandar um grande clube que é o Corinthians. Então, assim, aí como o próprio Bruno falou, tipo, um sábado à noite, Corinthians jogando no outro dia, eles também não pensam no que pode afetar pro resultado da partida, pros atletas. Então, assim, é muito pensando, é muito ego. Acho que tem muito disso também, né? Acho que de querer mostrar que é capaz e tudo mais. E isso, para mim, eu acho que é você pensar na instituição, no clube, no Corinthians. O que é melhor para hoje salvar o clube? Porque o Corinthians hoje está num momento desesperador, de dívidas, e a gente vendo esse tipo de imagem que a gente viu agora, de torcedores querendo tomar o clube, agindo como se tivesse o poder de poder fazer o que for possível. Isso também mostra a fraqueza dessas pessoas que estão aí envolvidas dentro do Corinthians. Então, assim, dão essa liberdade também, né? Pro próprio metaleiro aí, que o Bruno falou que já desde pequenininho ele já conhece. Então, assim, eles ganham essa força de pessoas que dão essa possibilidade para eles de fazer o que quiser dentro do clube. Então, assim, é triste, né? A gente, lógico, brinca aqui, tá sempre falando, até por eu ser São Paulo, mas a gente nunca quer ver um clube grande como o Corinthians passando numa situação dela. Hoje eu tenho o meu filho, que é corintiano, que torce pelo clube. Então é triste, não sei até onde isso pode chegar, né? Porque a gente vendo a situação, a gente imagina até onde, que fim isso pode dar, o que pode acontecer daqui para frente, né? Vendo todas essas imagens. Então, assim, é algo
é algo a se pensar. Pense na instituição, pense no Corinthians. Ô Morelli, antes de eu passar a bola para você, tudo isso que a gente está falando aqui, daqui a pouco a gente ouve também o que disse o Stabile, mas vale a gente lembrar que na calada da noite e depois de toda essa repercussão nossa, claro que a gente vai repercutir muito mais, o Augusto Melo saiu ali do Corinthians no carro, conversou com os jornalistas numa boa, como se nada tivesse acontecido e disse somente isso: eu sou o presidente. Dá uma olhada. E aí? O que aconteceu aí, Augusto? Fala pra gente aí. Nada, cara, o conselho é soberano, é a democracia corintiana, cara. Você fala tanto em golpe, Augusto, o que foi isso daí que aconteceu hoje? Não tem hoje? golpe nenhum, foi o conselho que me colocou de volta. É só cumprindo o estatuto, tem que cumprir o estatuto. A secretária que entrou, ela tem algum cargo importante? Ela tem esse poder pra definir, tirar um presidente do Corinthians? Tem, ela foi eleita, eleita conselheira do Corinthians. E ela define tudo, ela tira o presidente do Corinthians. Sim, ela tem autonomia, ela é presidente do conselho agora. O senhor que bateu tanto na tecla de golpe, Augusto. Sim. Você vai pra onde agora? Presidente, pra onde você tá indo aí, Augusto, agora? Quais são os próximos passos? Sim, agora. Quais são os próximos passos? Eu tive ameaças, eu vou fazer meu boletim. Presidente, como você vê a situação, um choque entrando no clube social, presidente? Foi eles que me provocaram, não foi nós. Você é o presidente hoje, Augusto? Sim, sou presidente eleito pelo conselho novamente. Amanhã está no jogo como presidente. Vai estar amanhã no jogo, Augusto? E aí, Morelli, ele ainda fala, né? Democracia corintiana. E o que a gente está vendo, pelo menos por enquanto, tem nada de democracia. Eu vou te dizer. E ele vai pro jogo, ele falou que vai estar no jogo hoje. Então, assim, foi feito, como o Michel falou, sem nenhuma preocupação com a partida do Corinthians nesse domingo, porque foi feito no sábado. Essa estabilidade foi pro hotel, foi pro vestiário, vai pro campo. E assim, o Romeu Turma Júnior diz, que é presidente do conselho, afastado, mas não estava... exerceu todo o rito, né, do afastamento, do impeachment do Augusto Melo. Ele fala que não vale nada o que eles estão fazendo. O presidente, o Augusto Melo, fala que ele é o novo presidente e ninguém se preocupa com o Corinthians. É um jogo de vaidade, é um jogo de poder. Ninguém sabe onde está o dinheiro. Ele falou, o presidente Augusto Melo, estou chamando de presidente, porque eu já não sei mais quem que eu chamo de presidente, né? Vou chamar todo mundo de presidente. O presidente Metaleiro também falou, né? Que vem para cá que eu autorizo. O Corinthians então, assim, é cheio de presidentes. Não, mas assim, eu fui setorista do Corinthians por 3 anos. E era difícil, porque tinha Rincon, Vampeta, Marcelinho, tinha uns caras ali da pesada, né? Tudo acontecia, mas não era nesse nível, Então, assim, para deixar os nossos amigos do outro lado cientes, o Romeu Turma conduziu o processo de afastamento do Augusto Melo. Essa nova presidente do Conselho, Maria Ângela, diz que o Romeu Turma não tinha autoridade para fazer isso, porque ele foi afastado em abril. Dia 9 de abril. Dia 9 de abril. E por isso, toda a decisão que ele tomou nesse processo de impeachment, de afastamento, não vale. Não vale. É por isso que o Conselho está colocando o Augusto Melo de novo no poder. O Turma contesta tudo isso e virou uma bagunça. Não tem dinheiro para pagar os jogadores. O Augusto Melo diz que levou para o clube 3 bilhões de reais. O Stabile, que assumiu, vou chamar de presidente também, falou que perguntou, cadê o dinheiro? Não tinha dinheiro, depois apareceram 5 milhões e ele pagou uma dívida que tinha que pagar de 7, 9 milhões. Então, assim, esse é o Corinthians, véspera de um jogo do Campeonato Brasileiro, véspera de 2 jogadores voltando, Memphis Depay e Garro, véspera de uma adaptação ainda do treinador, o Dorival Júnior, que estava na seleção. Então, assim, ninguém pensa em tudo isso. O que é mais legal é que tem muito presidente e ninguém resolve nada. Presidente aí hoje tem vários. Então, hoje o Corinthians está indo para o jogo com 3 presidentes, é isso? Então, Augusto Melo, Osmar Stabile e o Metaleiro. E o Metaleiro. Tem 3 presidentes. Tem 3 presidentes. E olha, se tem uma coisa que o Dorival sabe fazer muito bem, é blindar elenco, conseguir que os jogadores comprem a ideia dele, né? Ele tem
essa característica, talvez seja a principal, ele conseguir manter um ambiente de tranquilidade dentro dos grupos em que ele trabalha. Mas nem o melhor do mundo em gestão de elenco, em gestão de grupo, conseguiria manter essa tranquilidade, como o Michel falou. Essa semana, inclusive, depois do afastamento do Augusto Melo, a nova diretoria executiva, ou seja, a nova cúpula do Corinthians, foi se apresentar aos jogadores. Na semana que vem pode ser que essa nova cúpula seja novamente o Augusto Melo, autodeclarado presidente de volta ao cargo. Ou seja, os jogadores não sabem, eles podem na semana que vem ter de novo um terceiro presidente no intervalo de 3 semanas. Então, como é que você consegue manter a tranquilidade de um grupo, a tranquilidade de um trabalho, do dia a dia do CT? A gente está falando dos jogadores, mas tem também toda uma equipe que trabalha em outros setores, por exemplo, a comunicação. Logo no afastamento do Augusto Melo, teve troca na comunicação do clube. Então, o diretor executivo era o Thiago Maranhão, né, que era o responsável pela comunicação do clube. Ele deixou o cargo para a contratação do Vinícius, que era da CBF. Ou seja, mexe com tudo. Não mexe só com o grupo de atletas, não mexe só com o trabalho de diretores. Não, mexe com todo o ambiente do Corinthians e com outros setores que vão ficar agora nesse Bruno, ambiente de segurança. Antes de mais nada, vamos ouvir só o que o Osmar falou, o Osmar Stabile, o também presidente do Corinthians, porque ele disse, inclusive, fez um comentário que se ele levantasse da cadeira para ir no banheiro, o Augusto Melo sentava no lugar dele lá. Vamos ver. Eu tive que fazer algumas reuniões hoje, era 16 horas e 30 minutos aproximadamente, quando, de repente, eu escutei um tumulto e as pessoas subiram, invadiram a sala e aí trouxeram um documento e pediram para eu desocupar a mesa. Eu falei, espera aí, deixa eu ver se eu reconheço esse documento, se é realmente o oficial, se esse documento realmente é importante e tal, e realmente o documento não dizia nada. Então, eu resolvi, falei para eles que não ia levantar da mesa, eles insistiram, rodearam a mesa, falou que eu tinha que entregar, que tinha que entregar o cargo de qualquer jeito, eu falei que não, não arredei o pé, fiquei o tempo todo ali, e várias pessoas falando que eu deveria sair, eu resolvi não sair. Falei, vamos esperar as pessoas chegarem, os jurídicos chegarem, eu preciso de apoio e não vou, de hipótese alguma, levantar da mesa. E eles pedindo para que eu levantasse de qualquer jeito, que eu saísse, que tinha um novo presidente. Eu falei assim, gente, não dá para fazer isso, eu não vou levantar, eu vou ser repetitivo, não arredei o pé. E aí isso que aconteceu. Aguardamos chegar a polícia, aguardamos chegar choques, todo o pessoal aí, e aí a gente conseguiu convencer o Augusto que nós deveríamos conversar. Eu me propus a levar ele numa sala, conversar, e eu estive conversando com ele há algum tempo, pedi para ele ter juízo, para ele pensar no futuro. O Corinthians não pode passar por essa situação. Eu quero só complementar aqui, agradecendo o vice-presidente Armando Mendonça, que esteve nos apoiando, e também a torcida organizada que esteve aqui, através do seu metaleiro, do Padinho, o Adrianinho, Tadeu, o Nego, Cauê, o Rony, tinha também 2 da camisa 12, o Peixoto, tá bom? Aí eu queria só agradecer esse pessoal que só nesse momento da chegada deles, que me deu tranquilidade para eu conseguir sair um pouquinho da mesa. E eu quero colocar para vocês também que teve um momento que eu pedi para a PM sentar no meu lugar lá, para que eu pudesse usar o toalete, que estava difícil e eles queriam sentar de qualquer jeito na mesa.